A porta da suíte presidencial no coração de Lisboa rangeu como um lamento abafado na noite chuvosa de outono. Ricardo Almeida, o CEO implacável da Almeida Tech, um império bilionário de software que dominava a Europa, tropeçou no escuro, o coração martelando como se o mundo estivesse prestes a desabar. Ele esperava o silêncio habitual de sua mansão vazia, mas em vez disso, um som suave, quase hipnótico, flutuava do quarto do bebê, uma voz masculina, baixa e ritmada, embalando o choro distante de seu filho de 6 meses. Ricardo congelou, a pasta de cor caindo ao chão com um baque surdo. Quem diabos era aquele? Um ladrão. Um intruso aproveitando sua ausência eterna nas salas de conselho e jantares de gala. Seus instintos de sobrevivência, afiados por anos de batalhas corporativas e o peso de ser um homem gay abertamente em um mundo ainda cheio de sombras, o impulsionaram adiante. Ele pegou o atiçador da lareira no caminho, os músculos tensos sob o terno Armani enrugado após um voo de última hora de Londres. Ao empurrar a porta do quarto, iluminada apenas pela luz suave de um abajur de papel arroz, Ricardo viu a cena que mudaria tudo. Um homem desconhecido, de costas para ele, balançava devagar no cadeirão de vime antigo, o corpinho miúdo de Tomás aninhado em seus braços. O estranho cantava uma melodia antiga de fado, adaptada em sussurros ternos, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. O bebê, que horas antes chorara inconsolavelmente com a babá de plantão, agora dormia plácido, o rostinho rosado relaxado contra o peito do intruso. Quem é você? Solte meu filho agora, rosnou Ricardo, a voz um trovão contido, erguendo o atiçador como uma lança. O homem se virou devagar, sem pânico, os olhos castanhos como a terra do Alentejo encontrando os dele com uma calma desconcertante. Ele era jovem, talvez 28 anos, com cabelos castanhos desgrenhados caindo sobre a testa suada, uma camisa branca simples colada ao corpo esguio pelo esforço da noite. Em suas mãos, Tomás parecia em paz, como se aquele estranho fosse o único porto seguro em meio à tempestade da vida de Ricardo. Eu sou Miguel. Miguel Santos. Desculpe, Sr. Almeida, eu não queria invadir. Seu filho. Ele estava chorando tanto. A porta dos fundos estava entreaberta, e eu ouvi do jardim vizinho. Não pude ignorar. A voz de Miguel era suave, mas firme, carregada de um sotaque lisboeta puro, das ruas do Bairro Alto. Ele não se moveu, mantendo Tomás seguro, como se soubesse que qualquer gesto brusco acordaria o milagre que havia conjurado. Ricardo baixou o atiçador devagar, o peito arfando. Aos 35 anos, ele havia construído um império do nada, enfrentando olhares enviesados nos boardrooms por ser abertamente gay, casado brevemente com um homem que o abandonara ao saber da gravidez por barriga de aluguel. Tomás era sua âncora, seu segredo vulnerável, adotado de uma mãe substituta nos Estados Unidos e trazido para Lisboa com promessas de um futuro brilhante. Mas as noites eram um inferno, babás rotativas, choros intermináveis, e Ricardo, o titã dos negócios, se sentindo um fracasso como pai. Você acalmou ele. Como? Ricardo se aproximou, a raiva dando lugar a uma curiosidade exausta. Ele se sentou na beira da cama, os olhos fixos no rosto sereno do filho. Miguel sorriu de leve, um gesto que iluminou o quarto como o sol nascendo sobre o Tejo. É um truque da minha avó. Ela criava netos sozinha em Évora, depois que o marido a deixou por causa de... Bem, de quem ele realmente era. Cante para eles como se o mundo não existisse. Deixa a voz carregar o peso. Miguel ajustou Tomás com cuidado, os dedos longos e calejados de quem trabalhava com as mãos, um contraste gritante com as de Ricardo, macias de teclados e contratos. A chuva batia nas janelas altas da mansão em Belém, um bairro de história e privilégio onde Ricardo havia comprado a casa para se isolar do escrutínio. Ele estudou Miguel, bonito de um jeito rústico, com sardas salpicadas no nariz e uma cicatriz fina na mandíbula, talvez de uma briga antiga. Porque você faria isso por um estranho? Podia ser perigoso. Miguel riu baixinho, um som quente que ecoou no peito de Ricardo como um vinho tinto do Douro. Perigoso. A vida já é. Eu sou professor de música em uma escola pública no Chiado. Ouço choros o dia todo, de crianças que não têm ninguém para cantar. Seu filho. Ele me lembrou de mim mesmo, aos 6 meses, quando minha mãe lutava contra o mundo por ser lésbica em uma vila conservadora. Eu não podia virar as costas. Ricardo sentiu um aperto no peito. Ele conhecia aquela luta, o pai conservador que o deserdara ao saber de sua orientação, os sussurros nos corredores da universidade em Coimbra, os relacionamentos fugidios que terminavam em dor. Mas ali, naquela noite, algo se quebrou. Fique. Pelo menos até o amanhecer. Eu não sei fazer isso sozinho. Miguel hesitou, os olhos percorrendo o rosto exausto de Ricardo, as olheiras profundas, o maxilar contraído de quem carregava o mundo.
Tudo bem. Mas só se você prometer não me ameaçar com isso de novo. Ele apontou o atiçador com o queixo, um brilho brincalhão nos olhos. As horas seguintes foram um bálsamo inesperado. Enquanto Tomás dormia no berço, os dois homens se sentaram na cozinha ampla, com vista para o mosteiro dos Jerónimos iluminado ao longe. Ricardo preparou café forte, o aroma misturando-se ao cheiro de terra molhada da chuva. Eles falaram, não de negócios ou currículos, mas de feridas. Miguel contou de sua infância em Évora, onde a avó criara após a mãe fugir para Lisboa com uma parceira, enfrentando olhares de vizinhos que murmuravam pecado. Ele havia saído do armário aos 18, perdendo amigos, mas ganhando uma família escolhida na cena que era da capital. Eu ensino música para crianças como eu era, as que não se encaixam. Elas cantam fado, mas também Billie Eilish, para lembrar que o mundo pode ser maior que o ódio. Miguel gesticulava com as mãos, animado, e Ricardo se pegou rindo pela primeira vez em meses, um riso genuíno, não o forçado para investidores. E Ricardo se abriu, algo raro. Falou do casamento falido com André, que o deixara dias após o nascimento de Tomás, alegando não estar pronto para isso. Da pressão de ser o bilionário gay bem-sucedido, um troféu para a mídia, mas solitário nas noites. Eu conquisto mercados globais, mas não consigo fazer meu filho parar de chorar. Que tipo de homem sou eu? Um que precisa de ajuda. Não de perfeição. Miguel tocou seu braço por um segundo, um gesto casto que enviou um arrepio pela espinha de Ricardo. Não era atração imediata, mas uma faísca de compreensão, como se o destino tivesse entreaberto a porta dos fundos daquela casa, e da vida dele. Ao amanhecer, com o sol tingindo o céu de laranja sobre o rio, Miguel se levantou para ir embora. Obrigado pela confiança, Sr. Almeida. Ricardo. E volte. Tomás precisa de um anjo da guarda que saiba cantar. As palavras saíram antes que ele pudesse pensar, e o rubor subiu ao rosto de ambos. Miguel sorriu, aquele sorriso que prometia tempestades e calmarias. Talvez eu volte. Mas só se for para ensinar você a cantar também. Enquanto a porta se fechava, Ricardo segurou Tomás contra o peito, sentindo o coração bater em um ritmo novo. Ele não sabia, mas aquela noite era apenas o prólogo de uma sinfonia de amor, traições e redenções que abalaria os alicerces de sua existência perfeita. Os dias seguintes foram um turbilhão controlado. Ricardo, obcecado por eficiência, contratou Miguel como tutor musical particular para Tomás, uma desculpa tênue para tê-lo por perto. A mansão em Belém, com seus azulejos azuis e móveis de design minimalista, ganhou vida com as melodias que Miguel trazia, canções de Amália Rodrigues misturadas a ritmos modernos de fado e eletrônica. Tomás, o bebê de olhos curiosos como os do pai, respondia com gorgolejos de alegria, e Ricardo observava da porta do estúdio, fascinado. Mas nem tudo era harmonia. A mídia, sempre à espreita, publicou uma foto granulada de Ricardo saindo de uma gala com um braço ao redor de um investidor hétero, alimentando rumores de que ele estava se endireitando para herdar mais contratos. O bilionário gay que finge ser estranho, zombavam os tabloides. Ricardo riu publicamente, mas internamente doía, a solidão de ser um ícone que era que ainda lutava contra estereótipos. Miguel, por sua vez, carregava suas próprias sombras. Em uma tarde chuvosa, enquanto ensaiava uma lição no jardim, ele recebeu uma ligação da escola, pais conservadores reclamando de sua influência inadequada nas crianças, insinuando sua orientação. Eles dizem que você está recrutando alunos para o estilo de vida gay, disse a diretora, voz tensa. Miguel desligou, os punhos cerrados, e Ricardo, que assistia de longe, viu as lágrimas que ele enxugou rápido. Não é nada, mentiu Miguel quando Ricardo se aproximou, oferecendo um copo de vinho verde gelado. É sim. Fale comigo. Ricardo sentou-se ao seu lado no banco de pedra, o ar úmido cheirando a jasmim molhado. Miguel hesitou, depois desabafou, a ex-namorada que o deixara por medo do estigma, o irmão que o renegara após uma briga familiar em Évora, onde o pai o chamara de aberrações da família. Eu ensino música para curar, mas às vezes sinto que estou sangrando. Ricardo sentiu uma urgência protetora, algo que não sentia desde o divórcio. Você não está sozinho nisso. Eu contratei você não por pena, mas porque você vê o que eu não vejo, a beleza na vulnerabilidade. Seus olhares se cruzaram, e por um instante, o mundo parou, o som da chuva o único testemunho de uma conexão que nascia, frágil como uma semente no solo português. Mas o primeiro conflito veio rápido. Durante um jantar informal na varanda, com pratos de bacalhau à brás preparados pela cozinheira, Tomás começou a chorar de novo, febril. Ricardo, pânico subindo, ligou para o pediatra, mas Miguel interveio, deixe-me tentar. Ele pegou o bebê, cantando baixinho enquanto aplicava um pano úmido na testa.
Funcionou, e Ricardo, aliviado, abraçou Miguel impulsivamente, um abraço que durou segundos demais, os corpos se encaixando como peças de um puzzle. Desculpe, murmurou Ricardo, recuando, o rosto corado. Não peça desculpas por ser humano. Miguel sorriu, mas seus olhos traíam dúvida. Ele era o empregado, o estranho, Ricardo, o patrão intocável. A linha entre gratidão e desejo era tênue, e ambos sentiam o abismo se abrindo. Naquela noite, sozinho em seu escritório com vista para o rio, Ricardo pesquisou Miguel no Google, artigos sobre sua escola, fotos dele em eventos que era no PRID de Lisboa, uma menção a uma bolsa de estudos que ele recusara por lealdade à avó doente. Ele é real, sussurrou Ricardo para si mesmo, o coração acelerado. Mas o telefone tocou, André, o ex-marido, ligando de Paris. Ouvi que você tem um novo brinquedo. Cuidado, Rico. Homens como ele querem mais do que música. A semente da dúvida foi plantada. Ricardo desligou, mas as palavras ecoaram, alimentando medos antigos de traição. A semana seguinte trouxe uma calmaria ilusória, como o céu azul antes de uma tempestade atlântica. Ricardo mergulhou em reuniões na sede da Almeida Tech, no moderno bairro do Parque das Nações, onde arranha-céus de vidro refletiam o futuro que ele moldava. Mas sua mente vagava para Miguel, o jeito como ele ria das piadas secas de Ricardo, como seus dedos dançavam no violão enquanto ensinava Tomás a bater palmas em ritmo. Era uma distração perigosa, e Ricardo, mestre do autocontrole, lutava para contê-la. Miguel, por outro lado, navegava águas turvas. A escola o chamara para uma reunião disciplinar, nada formal, mas o suficiente para reavivar fantasmas. Ele chegou à mansão mais cedo um dia, encontrando Ricardo no terraço, debruçado sobre um laptop, Tomás dormindo no carrinho ao lado. Preciso de um conselho, disse Miguel, sentando-se sem cerimônia. Eles querem que eu modere minhas aulas. Menos temas sensíveis, mais música clássica segura. Ricardo ergueu os olhos, furioso em nome dele, isso é ridículo. Você é um professor, não um fantoche. Deixe-me ajudar, eu posso doar para a escola, influenciar o conselho. Não. Miguel se levantou, a voz afiada pela primeira vez. Eu não sou caridade sua, Ricardo. Eu luto minhas batalhas sozinho, como sempre fiz. Aceitar sua ajuda me faria sentir comprado. Seus olhos brilhavam com orgulho ferido, e Ricardo recuou, sentindo o golpe. Eu só queria proteger você. Como você protege Tomás. A vulnerabilidade na voz de Ricardo era crua, e Miguel suavizou, sentando-se de novo. Talvez eu esteja com medo. Medo de me apegar demais aqui. Essa casa, você. É um mundo que eu não conheço. Ele pausou, olhando para o horizonte onde o Cristo Rei vigiava Sintra. Mas eu fico por Tomás. E por você, que está tentando ser o pai que merece ser. O momento se esticou, carregado de não ditos. Ricardo estendeu a mão, tocando a de Miguel sobre a mesa de ferro forjado. Fique porque quer. Não por obrigação. Seus dedos se entrelaçaram por um instante, quentes e hesitantes, antes de se soltarem como folhas ao vento. A reviravolta veio na forma de um convite inesperado, o PRID de Lisboa, o maior evento que era da Península Ibérica. Miguel insistiu que Ricardo levasse Tomás, ele precisa ver que o mundo celebra o amor como o seu. Relutante, mas tocado, Ricardo concordou. O dia foi um vórtice de cores, bandeiras arco-íris tremulando na Praça do Comércio, drag queens performando fado paródico, casais de mãos dadas sob o sol de junho antecipado. Miguel guiou-os pela multidão, seu braço protetor ao redor de Ricardo enquanto Tomás, no selim contra o peito do pai, olhava tudo com olhos arregalados. Veja, pequeno, tias beijando, tios dançando. É nosso lugar. Eles pararam em um palco onde uma banda tocava hinos de empoderamento, e Miguel puxou Ricardo para dançar, um giro desajeitado, risadas misturadas ao suor. Mas o idílio rachou quando uma repórter da TVI os avistou. Ricardo Almeida. O bilionário no PRID, com companhia misteriosa. Conte-nos sobre seu novo relacionamento. O microfone se estendeu, flashes explodindo como estrelas cadentes. Ricardo congelou, o pânico de exposição antiga subindo. Ele era um alvo, o CEO gay que adota para a imagem. Miguel, sentindo a tensão, interveio com charme, somos amigos, ajudando um pai solo. O amor vence o preconceito, não é? Ele piscou para a câmara, desviando o foco, mas nos olhos de Ricardo, gratidão misturava-se a culpa. De volta à mansão, o clima mudou. Você me salvou lá, disse Ricardo, servindo vinho do Porto na sala de estar, com tapeçarias de arraiolos nas paredes.
Eu sei como é ser caçado pela lente errada. Miguel bebeu devagar, os ombros relaxando. Lembra da minha mãe? Ela fugiu de Évora com fotos dela e da parceira nos jornais locais. Escândalo na Vila Santa, diziam. Ricardo se aproximou no sofá, o espaço entre eles diminuindo. Você é corajoso. Eu finjo ser. Suas mãos se tocaram de novo, desta vez intencionalmente, e o beijo veio, suave, exploratório, como uma onda lambendo a praia de Cascais. Não era paixão voraz, mas uma promessa de profundidade, lábios se demorando em descoberta. Mas o telefone de Ricardo vibrou, quebrando o encanto. Era o conselho da empresa, rumores do perito estão viralizando. Isso afeta ações. Considera uma declaração, ou uma namorada falsa. A voz fria do Sherman ecoou, e Ricardo se afastou, o rosto pálido. Problemas? Miguel perguntou, voz baixa. O mundo deles. Sempre o mundo deles. Ricardo se levantou, andando até a janela. Eles toleram meu estilo de vida desde que não mancha a marca. Um beijo no PRID. Catástrofe. Miguel se juntou a ele, ombro a ombro. Então lute. Ou me manda embora, se for mais fácil. Você é a melhor coisa que aconteceu desde Tomás. Ricardo virou-se, os olhos intensos. Mas a dúvida de André ainda sussurrava, ele quer mais. Naquela noite, enquanto Miguel dormia no quarto de hóspedes, Ricardo insone folheou velhos álbuns, fotos de sua juventude em Coimbra, beijos roubados em festas secretas, o casamento com André em uma capela discreta nos Açores. Eu me apaixonei rápido antes. E doeu. Mas com Miguel, era diferente, lento, como o vinho envelhecendo nas caves do Douro. O conflito escalou dias depois. Miguel recebeu uma oferta de emprego em Porto, uma escola melhor, longe das intrigas de Lisboa. É uma chance de recomeçar, disse ele a Ricardo durante um piquenique no Jardim da Estrela, com Tomás rolando na grama. Recomeçar sem nós. Ricardo sentiu o pânico subir, possessivo e cru. Não é sobre nós. É sobre mim não ser o salvador do bebê rico. Eu mereço minha própria vida. Miguel voz tremia, lágrimas nos olhos. Você me vê como herói ou ameaça? Eu te vejo como tudo. Ricardo confessou, puxando-o para um abraço apertado, ignorando os olhares curiosos de transeuntes. Mas o beijo que se seguiu foi interrompido por uma ligação. A avó de Miguel, em Évora, hospitalizada após um derrame. Eu preciso ir, disse Miguel, empacotando apressado. Ricardo ofereceu o jato particular, mas Miguel recusou. Não misture mundos. Enquanto o trem levava Miguel para o sul, Ricardo ficou com Tomás, o vazio da mansão ecoando. Ele ligou para André, buscando conselho amargo. Ele vai embora como eu fui. Homens como ele usam corações partidos como degraus. A dúvida enraizou. Quando Miguel retornou dias depois, a avó estável, mas frágil, Ricardo o recebeu com frieza. Você não me contou da oferta em Porto. Eu ia contar. Mas você assume o pior. Miguel parou, magoado. É isso. Você acha que eu uso você? Não sei mais. Ricardo virou as costas, o coração em guerra. A fenda se alargou, cheia de silêncios pesados. Miguel continuou as aulas, mas a música soava forçada, as risadas ausentes. Tomás sentia, chorando mais, e Ricardo culpava a si mesmo, e a Miguel. Então veio o golpe, um e-mail anónimo para Ricardo, com fotos granuladas de Miguel em um bar que era anos antes, beijando outro homem. Seu tutor é um player. Fuja enquanto pode. Assinado, um amigo. Ricardo confrontou Miguel naquela noite, no estúdio escuro. Isso é verdade. Você me vê como mais um. Miguel empalideceu, pegando o telefone. Isso é do meu passado. Eu era jovem, ferido. Mas você. Você é real. Lágrimas escorriam. Se não confia em mim, eu vou. Espere. Ricardo gritou, a voz quebrando. Eu tenho medo. Medo de amar de novo. Eles se abraçaram no escuro, o choro de Tomás ao fundo como um cor trágico. Mas a confiança, uma vez rachada, não se conserta fácil. O amor deles pendia por um fio, e o destino descia mais nós. O outono em Lisboa se aprofundava, as folhas das árvores no recio tingindo-se de cobre e ouro, mas na mansão de Belém, o ar era pesado como névoa do Tejo. Ricardo e Miguel navegavam uma dança delicada, toques casuais que duravam demais, olhares que prometiam noites não vividas,
mas conversas cortadas por fantasmas do passado. Tomás, alheio, crescia voraz, seus primeiros balbucios e quando como vitórias pequenas em meio ao caos. Ricardo mergulhou no trabalho como refúgio, expandindo a Almeida Tech para o mercado brasileiro, voos semanais para São Paulo cheios de calos e negociações. Mas em cada hotel impessoal, ele sonhava com a voz de Miguel, não cantando, mas sussurrando segredos no escuro. Eu o afastei, confessava para si mesmo no espelho, o reflexo mostrando um homem mais velho, linhas de preocupação gravadas. Miguel, enquanto isso, equilibrava lealdade e dúvida. Sua avó, recuperando-se em Évora, ligava semanalmente: volte para casa, menino. Lisboa é para sonhadores, não para quem carrega cicatrizes. Ele visitava fins de semana, o trem de alta velocidade cortando vinhedos do Alentejo, mas retornava sempre a Belém, atraído por Ricardo como mariposa à chama. Ele me quebra e me cura, confidenciava a uma amiga na escola, uma drag queen aposentada que servia cafés no Bairro Alto. O ponto de virada veio em uma gala beneficente no Convento do Carmo, um evento para a ONGS que Ricardo patrocinava anualmente. Ele convidou Miguel como convidado especial, uma ponte frágil sobre o abismo. Vestido em um smoking tão forte que acentuava sua silhueta atlética, Ricardo esperava na entrada, nervoso como um adolescente em seu primeiro baile. Miguel chegou atrasado, em um blazer azul marinho simples, mas com um lenço arco-íris no bolso, um toque de rebeldia que fez o coração de Ricardo pular. Você está incrível, murmurou Ricardo, oferecendo o braço. Você sempre está. Miguel sorriu, mas seus olhos traíam fadiga. Dentro do salão restaurado, com candelabros de cristal e murais renascentistas, eles circulavam, discursos sobre aceitação, performances de dança contemporânea que celebravam amores proibidos. Um político conservador, no entanto, aproximou-se de Ricardo durante o coquetel, copo de moscatel na mão. Parabéns pelo filho, Almeida. Mas cuidado com as companhias, nem todos aqui são estáveis. O olhar dele deslizou para Miguel, que conversava com ativistas do outro lado da sala. Ricardo sentiu o baile subir. Estável? Como eu, que construí um império apesar de homens como você. O político riu, condescendente. Apenas um conselho amigável. Rumores circulam, seu tutor tem histórico. Ricardo se afastou, o estômago revirando. Mais tarde, no terraço sob as estrelas, ele confrontou Miguel novamente. O que mais você esconde? Mais fotos. Mais passados. Miguel se virou, o vento bagunçando seus cabelos. Chega, Ricardo. Meu passado não é uma arma. Eu errei, como todo mundo. Mas eu te amo, sim, amo, e você me julga por sombras que não controla. A confissão saiu como um fado desgarrado, voz tremendo. Você me ama. Ricardo parou, o mundo girando. Ninguém dissera aquilo desde André, e mesmo então era vazio. Sim. Mas amor não é posse. É escolha. Miguel se aproximou, as mãos emoldurando o rosto de Ricardo. O beijo que se seguiu foi feroz, cheio de fome reprimida, mas parou em ternura, lábios se tocando como folhas caindo. Eles voltaram para casa em silêncio, Tomás dormindo no banco de trás do Audi. Na mansão, o momento se estendeu, mãos entrelaçadas enquanto colocava o bebê na cama, corpos se inclinando na cozinha sob a luz fraca. Fique comigo esta noite, sussurrou Ricardo, não como patrão, mas como homem. Miguel hesitou, depois assentiu. Eles subiram as escadas, o quarto de Ricardo um santuário de lençóis de linho e vista para o rio. Não houve pressa, apenas abraços, conversas sussurradas sobre sonhos, Miguel compondo uma ópera queer, Ricardo fundando uma fundação para famílias LGBTQ+ em Portugal. O sono veio entrelaçados, um refúgio contra o mundo. Mas o amanhecer trouxe traição. Ricardo acordou com uma notificação. O e-mail anónimo havia vazado para a imprensa. Escândalo na Almeida Tech, CEO em romance tórrido com tutor de bebê, passado sombrio revelado. Fotos antigas de Miguel, distorcidas, acompanhadas de alegações falsas de instabilidade emocional. O pânico foi imediato. O Sherman ligou, ações caíram 5%. Faça uma declaração negando, ou demita-o. Ricardo, ainda nu nos lençóis, olhou para Miguel dormindo plácido. Eu não posso. Miguel acordou com a comoção, lendo a notícia no celular. Quem fez isso? André. Não sei. Mas o mundo quer sangue. Ricardo se vestiu rápido, o rosto uma máscara de determinação. Eu vou à imprensa. Direi a verdade, você é o melhor que me aconteceu. Não. Isso te destrói.
Miguel se levantou, vestindo a camisa amassada. Eu vou embora. Proteja Tomás, proteja seu império. Não sem você. Ricardo puxou de volta, o abraço desesperado. Mas Miguel se soltou, lágrimas escorrendo. Amor não é suicídio, Ricardo. Eu te amo demais para te arrastar comigo. Ele pegou a mochila, saindo de porta afora, o som do carro se afastando como um adeus. Ricardo caiu de joelhos, Tomás chorando no monitor. Ele ligou para detetives particulares, rastrear o e-mail levou a um IP em Paris, André, vingativo, querendo forçar uma reconciliação. Ele quer me punir por seguir em frente, Ricardo murmurou, furioso. Dias se arrastaram em agonia. Ricardo concedeu entrevistas, defendendo Miguel publicamente, ele salvou minha família. O preconceito não nos calará. As ações estabilizaram, mas seu coração não. Ele dirigiu até Évora, o interior árido espelhando sua alma, encontrando a avó de Miguel em uma casa de paredes brancas. Ela me disse para lutar, contou a avó, uma mulher de olhos afiados como facas de cozinha. Mas amor verdadeiro espera, não força. De volta a Lisboa, Ricardo esperou. Miguel reapareceu semanas depois, na escola, mas recusou chamadas. Então, em uma noite de tempestade, ele bateu à porta da mansão, encharcado. Eu errei. Fugir não resolve. Ricardo puxou para dentro, o beijo sob a chuva um juramento. Mas a jornada estava longe de acabar, forças maiores conspiravam, e o próximo golpe viria de onde menos esperavam. O inverno se instalou em Lisboa como um manto cinzento, o vento do Atlântico uivando pelas ruelas de Alfama, carregando ecos de fado melancólico. Ricardo e Miguel, agora oficialmente juntos, navegavam os primeiros passos de um relacionamento frágil, construído sobre ruínas. Jantares à luz de velas na cervejaria Ramiro, passeios com Tomás pelo oceanário, onde o bebê ria das águas vivas luminescentes, momentos roubados que teciam laços mais fortes que o aço das pontes do Tejo. Mas a felicidade era vigiada. André, exposto pelo detetive, processou Ricardo por difamação, nas entrevistas, alegando que as acusações de sabotagem eram mentiras para encobrir adultério. Os advogados de Paris enviavam pilhas de documentos, e a mídia sensacionalista devorava, batalha pelo bebê, ex-marido versus novo amor do bilionário. Miguel, sentindo-se um peão, questionava tudo. Eu sou o vilão na sua história, perguntou uma noite, enquanto embalavam Tomás no quarto decorado como bailes de estrelas. Você é o herói. Ricardo beijou sua testa, mas a dúvida pairava. Ele contratou seguranças discretos para a mansão, temendo mais vazamentos. O conflito interno de Miguel fervia. Em uma visita à avó em Évora, ela revelou um segredo, seu pai. Ele não te odiou por ser gay. Ele era como você, menino. Escondeu por vergonha, e isso matou. A revelação abalou Miguel, o homem que o renegara era Kier, vítima de uma era repressiva nos anos 70, sob o salazarismo tardio. Eu herdei a luta dele sem saber. De volta, Miguel compartilhou com Ricardo durante uma viagem a Sintra, no Palácio da Pena, onde torres coloridas desafiavam o céu nublado. Talvez eu fuja porque tenho medo de repetir erros dele, amar em silêncio até explodir. Ricardo o abraçou contra a balaustrada, o vento salgado nos cabelos. Nós não repetimos. Nós reescrevemos. O beijo ali, sob a névoa, foi um pacto, mas o destino testava. A crise explodiu no Natal. A família de Ricardo, remanescentes conservadores de Coimbra, enviaram um ultimato: traga o bebê para a missa da meia-noite, sem companheiros inadequados. Ou perca a herança sentimental. Ricardo, que valorizava pouco o dinheiro mas tudo a família que construíra, hesitou. Miguel sentiu a frieza no ar durante a ceia na mansão, com peru assado e rabanadas douradas. Vá sem mim. Tomás precisa de raízes. Você é a minha raiz. Ricardo insistiu, mas cedeu, foi à catedral sozinho com o filho, deixando Miguel para trás. Na igreja, sob vitrais que filtravam luzes vermelhas e verdes, a mãe de Ricardo sussurrou: quem é esse professor? A imprensa diz que ele é instável. Pense no menino. Ele é família, rebateu Ricardo, voz baixa mas feroz. Mas a semente plantada cresceu, de volta, ele encontrou a casa vazia. Miguel havia ido embora, deixando uma nota: não quero ser o motivo de mais divisões. Volte quando souber o que quer. O desespero levou Ricardo a uma busca, ele dirigiu pelas estradas sinuosas até Évora, a neve rara salpicando os campos. Encontrou Miguel na casa da avó, ajudando com decorações natalinas. Eu te quero. Toda a família, a minha, a sua, a que faremos.
Miguel chorou, o abraço sob as luzes da árvore um renascimento. Mas André não parava, ele voou para Lisboa, exigindo custódia compartilhada de Tomás. Eu sou o pai legal. Esse estranho não é nada. O tribunal em Lisboa foi um circo, advogados citando o estilo de vida instável de Ricardo, insinuando que Miguel era uma influência negativa. Testemunhas, ex-funcionários comprados por André, depuseram sobre noites de festa que era como degeneração. Ricardo testemunhou, voz firme, meu filho tem 2 pais que o amam. André o abandonou, Miguel o salvou. Miguel, ao lado, apertou sua mão sob a mesa. Mas o juiz, um homem de meia-idade com olhos cansados, adiou o veredito, preciso de mais tempo. E uma avaliação psicológica para o Sr. Santos. Miguel saiu do tribunal abalado. Avaliação. Eles me veem como louco por ser quem sou. Ricardo o levou para o mosteiro dos Jeronimos, sentando-se nos claustros frios. Eles testam para quebrar. Mas nós resistimos. Ali, sob arcos góticos, eles prometeram, se perdermos, fugimos para os Açores. Uma vida simples. O laudo veio semanas depois, Sr. Santos é estável, dedicado, um ativo positivo. Vitória parcial, mas André apelou, prolongando a dor. Em meio ao caos, um raio de luz, Tomás deu seus primeiros passos, cambaleando para Miguel durante uma aula de música no jardim. Papá, balbuciou, e o mundo parou. Ricardo filmou, lágrimas nos olhos, enviando o vídeo para a avó de Miguel, nossa família. Mas o ápice veio em fevereiro, durante o carnaval. Lisboa fervia com desfiles no Chiado, mas André armou uma emboscada. Paparazzi contratados capturaram Ricardo e Miguel em um beijo durante a folia, distorcendo para escândalo público perigoso para a criança. As ações da Almeida Tech despencaram 12%, acionistas exigindo demissão. O Sherman confrontou Ricardo, escolha, o amor ou o império. Ricardo, no escritório panorâmico, olhou para o rio agitado. Eu escolho ambos. Ele anunciou publicamente, meu parceiro e eu lutamos preconceito. Apoiem ou saiam. O backlash foi feroz, boicotes, ameaças online. Mas aliados surgiram, celebridades que ONGs, até o Presidente da República elogiando coragem portuguesa. Miguel, exausto, confrontou, você arriscou tudo por mim. Por nós. Ricardo beijou, mas uma sombra pairava, André planejava o golpe final. A primavera irrompeu em Lisboa com fúria florida, jacarandás roxos pintando as avenidas como um manto que sobre a cidade. Ricardo e Miguel, forjados no fogo do julgamento, encontravam força na rotina, manhãs com Tomás aprendendo a dizer obrigado em português e inglês, tardes de composição onde Miguel ensinava Ricardo acordes no violão, noites de vinho e conversas profundas sobre o futuro, talvez uma casa em Cascais, ou viagens aos vinhedos do Douro. Mas André, como uma serpente no Éden, não descansava. De Paris, ele orquestrava uma campanha suja, e-mails para investidores da Almeida Tech, alegando que Ricardo priorizava a agenda pessoal sobre lucros, anexando provas fabricadas de Miguel em festas degeneradas. Um vazamento atingiu o Diário de Notícias, o lado sombrio do tutor, histórico de depressão e relacionamentos abusivos. Miguel leu o artigo no café da manhã, o pão da avó de Évora caindo das mãos. Isso é mentira. Eu tive terapia após o rompimento com meu ex, mas depressão. Eles inventam para me destruir. Ricardo, furioso, contratou mais advogados, mas o dano estava feito. Miguel se retraiu, cancelando aulas na escola por licença médica. Eu não aguento mais ser o monstro da história, confessou em uma caminhada pelo aqueduto das Águas Livres, as arcadas antigas e quando sua voz. Você é meu anjo. Ricardo parou, virando-o contra o parapeito. Lembra da primeira noite? Você embalou Tomás como se fosse seu. Nada muda isso. Mas mudava. Amigos de Miguel o pressionavam, ele é rico, mas te usa como escudo. A avó ligava, preocupada, volte para Évora. Amor não vale a humilhação. O clímax se aproximou em maio, durante a Web Summit no pavilhão de Portugal. Ricardo apresentava a nova IA da empresa, uma ferramenta para detecção de discursos de ódio online, irônico, dado seu tormento pessoal. No palco, sob luzes estroboscópicas, ele falou com paixão, tecnologia serve para unir, não dividir. Como em minha vida, onde o amor quer constrói pontes. Aplausos ribombaram, mas backstage, André esperava, não fisicamente, mas via um vídeo ao vivo que ele hackeou e distorceu, inserindo áudio falso de Miguel, admitindo manipulação. O clipe viralizou, confissão chocante do amante do CEO. O caos foi imediato. Ações caíram 20%, o Sherman renunciou, e repórteres cercaram a mansão.
Ricardo, em pânico, confrontou Miguel. Você falou com alguém. Isso soa como sua voz. Eu. Você duvida de mim agora? Miguel se levantou da mesa da cozinha, olhos flamejantes. Após tudo, você acredita nessa porcaria? Eu não sei mais. Ricardo gritou, o estresse explodindo. Tomás chorou no berço, e o som quebrou algo neles. Miguel pegou sua jaqueta. Então eu vou embora de verdade. Não por eles, mas porque você me vê como ameaça. A porta bateu, e quando como um ponto final. Ricardo desabou, chamando a equipe de ti. O EC veio de um servidor em Paris, assinatura digital de André. Ele voou para lá no jato, confrontando o EC em um café no Champs-Élysées. Porquê? Tomás não é um troféu. André sorriu friamente, o rosto envelhecido pelo rancor. Você seguiu em frente. Eu não. Ele era nosso, mas você o transformou em sua imagem perfeita. Ele é nosso filho. E Miguel é família. Ricardo saiu, processando André por difamação criminal. De volta a Lisboa, ele procurou Miguel por dias, escola vazia, celular desligado, avó em Évora negando saber. Desespero o levou ao bairro Alto, bares que eram de luzes neon piscavam liberdade. Lá, encontrou Miguel em um canto escuro, bebendo sozinho, olhos vermelhos. Eu errei. De novo. Ricardo se sentou, voz rouca. Você é inocente. Eu vi as provas. Perdoe-me. Miguel olhou para ele, dor crua. Perdão não apaga dúvida. Eu te dei meu coração, e você o questionou. Eles nos quebraram. Mas nós nos reconstruímos. Ricardo estendeu a mão, e Miguel a pegou, o toque elétrico. Eles voltaram juntos, mas o teste final esperava. O julgamento de custódia reabriu, com André testemunhando via vídeo, Ricardo é instável, influenciado por um homem com passado questionável. Miguel, convocado, subiu ao banco das testemunhas. Sob o olhar julgadores, ele falou, eu amo Tomás como filho. E Ricardo como parceiro. Meu passado. É lições, não correntes. Sua voz, treinada em palcos de fado, cativou o juiz. Ricardo testemunhou em seguida, sem Miguel, eu seria um pai ausente. Ele nos salvou. O verdito veio ao pôr do sol, custódia plena para Ricardo, visitas supervisionadas para André. O amor vence o veneno, disse o juiz. Mas na saída do tribunal, uma multidão de repórteres esperava. Um microfone acertou Miguel no rosto, sangue escorrendo. Ricardo o protegeu, gritando para os seguranças, mas o caos era simbólico, o mundo ainda mordia. Em casa, limpando o corte, Ricardo sussurrou, chega de fugas. Case comigo. Miguel parou, olhos arregalados. Casar. Aqui, onde ainda lutamos. Exato. Para mostrar que vencemos. O beijo selou a proposta, terno e esperançoso. Porém, um último segredo emergia. A avó de Miguel, em leito de morte, revelou cartas do pai dele, confissões de amor reprimido por um homem em Coimbra, o mesmo onde Ricardo estudara. Ele te conheceu uma vez, Ricardo. Em uma festa secreta. E te admirou de longe. A conexão transcendental abalou-os, destinos entrelaçados há anos. Somos mais que coincidência, murmurou Miguel. O casamento planejava-se para verão, em uma vila no Algarve, mas sombras persistiam, André apelava novamente, e o mundo assistia. O verão de 2026 banhou Portugal em luz dourada, o Algarve um paraíso de falésias e mar turquesa onde Ricardo e Miguel escolheram selar seu destino. A vila alugada em lagos, com vinhedos subindo colinas e o Atlântico rugindo abaixo, era um sonho manifestado, longe dos flashes de Lisboa, mas perto o suficiente para Tomás brincar na areia com tias que eram convidadas. Os preparativos foram um bálsamo, Miguel compondo a trilha nupcial, uma fusão de fado e eletrónica que celebrava raiz e renascimento, Ricardo, pela primeira vez, delegando a empresa a um CEO interino, priorizando o altar. Eu aprendi que impérios caem, mas família perdura, disse ele a Miguel durante o ensaio na praia ao amanhecer, ondas lambendo seus pés descalços. Tomás, agora com 1 ano e meio, era o anjo da guarda deles, seus passinhos incertos levando-os de volta um ao outro em brigas bobas, como quando Ricardo insistiu em um cerimonial formal e Miguel quis algo selvagem, como o mar. Papá Miguel, chamava o menino, e o riso dissolvia tensões. Mas o passado, teimoso como o carvalho alentejano, atacou uma última vez. Dias antes do casamento, André apareceu na vila, não com advogados, mas sozinho, olhos fundos de remorso. Eu vim-me desculpar.
A terapia me mostrou, eu sabotava porque perdia você para a vida que eu não ousava viver. Ricardo, na varanda com vista para o oceano, hesitou. Miguel, ao lado, apertou sua mão. Perdão não apaga dor, disse Ricardo. Mas por Tomás, eu libero. Andréa sentiu, lágrimas caindo. Seja feliz. Eu serei o tio que ele merece, de longe. Ele partiu, um capítulo fechado, deixando espaço para cura. O dia do casamento amanheceu perfeito, céu azul sem nuvens, brisa salgada carregando jasmins. Convidados, ativistas, músicos, a avó de Miguel em cadeira de rodas, família escolhida de Ricardo, reuniram-se em um círculo de pedra na falésia. Tomás, em fraquinho branco, carregava as alianças em uma concha, rindo com o vento. Miguel, em camisa de linho e calças bege, esperava sob um arco de flores silvestres, olhos brilhando como o mar ao meio-dia. Ricardo subiu o caminho de pétalas, terno leve azul claro e quando o oceano, coração batendo em ritmo de valsa. Você veio, brincou Miguel, voz embargada. Sempre. Ricardo pegou suas mãos, o oficiante, um rabino que era de Lisboa, iniciando, no amor, superamos tempestades. Vocês, como o Tejo, fluem juntos. Votos foram sussurrados, Ricardo prometeu ser vulnerável, como você me ensinou, Miguel, cantar para nossas feridas, sempre. O beijo, sob aplausos e o grito de gaivotas, foi consumação, não de corpos, mas de almas entrelaçadas. A recepção na praia foi festa pura, fado ao vivo, dança até o luar, Tomás adormecendo no colo da avó. Mas o verdadeiro clímax veio à noite, sozinhos na suíte com vista para as estrelas. Tudo mudou naquela noite, murmurou Ricardo, traçando os traços de Miguel à luz de velas. Para melhor. Miguel sorriu, puxando-o para a cama. Não houve urgência carnal, mas intimidade profunda, histórias compartilhadas, planos de uma fundação conjunta para a arte que era, sonhos de mais filhos adotados de vilas esquecidas. Anos depois, refletindo em uma varanda em Belém, com Tomás correndo no jardim e um segundo bebê a caminho, Ricardo escreveria em suas memórias: eu era um CEO solitário até um estranho embalar meu filho. Ele não salvou apenas Tomás, salvou a mim. E assim, em Portugal, terra de navegadores e amores proibidos, eles navegaram para horizontes novos, provando que o amor, GCNKCH, vence toda a escuridão.